Boa noite, todos são bem-vindos. Somos a casa de Deus, o seu povo, o seu rebanho, o aprisco. Temos o mesmo pastor que cuida de cada um de nós e que dirige nossas vidas. Vinde, adoremos ao Senhor. E é assim que nós nos encontramos, nós que estamos aqui, mas você também, que através do nosso canal está vinculado a nós e participa do culto. Deus nos vê a todos, nos conhece pessoalmente e sabe do culto pessoal que oferecemos. E nós queremos então que esse culto seja uma expressão viva e sincera da nossa fé, seja o retorno grato da nossa consciência de adorador por aquilo que sabemos que Deus tem realizado em nossas vidas. Vamos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é a maior e a melhor das vozes. Deus sabe o que diz. E Deus fala conosco. Convido você então a abrir a sua Bíblia. Espero que aí onde você está, você tenha acesso a uma Bíblia. De qualquer forma, o texto será lido por mim. Mas é bom se você puder acessar a sua Bíblia também para me acompanhar nessa leitura da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, dos versículos 12 a 17. Assim, Deus nos diz, através do seu apóstolo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja esse Deus que transforma vidas, que traz alegria no lugar da desesperança. E como o próprio apóstolo Paulo fala aqui, ele antes de Cristo era uma pessoa que falava blasfêmias, um perseguidor. O seu ódio o levava a perseguir pessoas, os discípulos de Cristo. Ele era um insolente, ele falava coisas indevidas, ele ofendia. Mas tudo isso mudou quando Jesus Cristo o encontrou e mudou a sua história. É nesse sentido que nós nos encontramos também, para celebrar essa transformação que há em Cristo. Nós vamos falar com Deus, orando. Eu vou pedir para o nosso irmão, presbítero Marcelo Milarato, nos conduzir, Marcelo, numa
oração ao Senhor. O microfone está chegando a você. Senhor, somos muito gratos, porque nesse momento podemos estar em sua casa, te prestando culto, te adorando. Logo mais, Senhor, lembraremos do sacrifício que teu Filho fez para conosco. Também lembramos essa semana do nascimento de Jesus. Pai, estar na sua casa é um privilégio. Amém. Poder te adorar nos momentos que estamos vivendo também é um privilégio. Amém. Somos gratos porque chegamos até aqui, nesse ano difícil, ano de pandemia, ano que, nesses tempos, coisas nunca antes vistas estão acontecendo. Sabemos que o Senhor tem um plano para cada um de nós, Amém. para cada pessoa, para cada membro dessa igreja, para cada familiar nosso. Pai, nesse momento queremos pedir por aquelas famílias que sofrem. Amém. Sofrem por entes queridos que estão hospitalizados nesse momento, ou porque vidas já se perderam em função desta doença terrível. Esteja consolando essas pessoas, Pai, esteja dando cura para aqueles. Amém. E que nossa população possa se curar. Amém. E que as suas casas, espalhadas pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro, possam se encher novamente. Amém. Que as pessoas possam cultuá-lo presencialmente, Pai. Amém. Sabemos que o Senhor tem um plano e sabemos que, por menos que entendamos o porquê, sabemos que tudo isso só ocorreu por sua permissão, Pai. E sabemos que o final do teu plano é o melhor para nós. Amém. Somos gratos, Pai. Te pedimos e agradecemos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Cantam anjos harmonias ao nascer o Salvador. Vamos unir nossas vozes e cantar também essas harmonias que nos lembram que Deus enviou o Rei Messias. Nós que estamos aqui podemos ficar em pé. Você que nos acompanha pelo canal, se puder cantar em voz alta, faça isso. Se não, mesmo que seja em voz baixa, louve a Deus.
nós consagramos dízimos e ofertas ao Senhor. Você pode tocar só mais uma estrofe? Nós podemos, nós que estamos aqui, consagrar nossa contribuição a Deus. E você que não pode estar aqui, mas quer obedecer ao Senhor e participar dessa consagração, tem os meios da transferência bancária que estão informados em nosso boletim digital. Então, consagremos ao Senhor. Hoje nós resolvemos trazer uma mensagem que entregamos e da qual também participamos no ano de 2017. Foi um culto especial que tivemos em nossa igreja, com a participação de todas as faixas etárias e dos conjuntos que a igreja, naquele instante, tinha em atividades. E nós queremos trazer essa mensagem, porque essa é uma mensagem que nos ajuda, que nos lembra da razão pela qual nós nos reunimos dominicalmente, da razão pela qual nós vivemos diariamente. Também uma das razões pelas quais nós resolvemos veicular essa mensagem que é trazida, como vai ser trazida daqui a pouco, para nos lembrar que a normalidade do culto a Deus é essa que nós vamos ver aí. Volta e meia eu ouço pessoas falando sobre novo normal. E, pelo que eu entendo, elas estão dizendo que isso que nós estamos vivendo, nós devemos nos acostumar a isso. Esse distanciamento, essa dificuldade que nós temos de nos abraçar, de nos cumprimentar. Como se nós devêssemos nos acostumar a isso e aceitar simplesmente isso. Eu, particularmente, não penso assim. Eu penso que nós vivemos num tempo excepcional, numa exceção. Nós vivemos num período em que nós temos de lidar com as dificuldades que se apresentam e devemos fazer isso da melhor maneira, mas jamais nos acostumar a essa excepcionalidade que nos é colocada hoje, sabendo e orando para que a normalidade dos relacionamentos retorne em breve. Por isso temos orado pelas nossas autoridades, temos orado também pelos pesquisadores que estão procurando os remédios, as vacinas, para que através desses instrumentos nós possamos nos reencontrar, nos abraçar, nos cumprimentar como quisermos nos cumprimentar. Sem o uso da máscara, que no momento é importante, eu não estou usando agora porque eu estou guardando a distância de todos que estão aqui. E na certeza de que Deus há de prover para nós essa restauração.
Aliás, restauração é o tema que nós vamos enfatizar no ano que vem. Mas nós falaremos sobre isso em outra hora, em boa hora. O Rogério vai nos ajudar. Eu espero que você participe aí onde você está com toda a atenção dessa mensagem. E depois dela, nós retornaremos para celebrar o sacramento da ceia do Senhor. Nós que estamos aqui no templo, vamos também participar pela transmissão que será providenciada para nós aqui também no templo. Então, Rogério, vamos lá. Cristo nasceu, Cristo nasceu, Cristo nasceu, Cristo nasceu, Cristo nasceu, Cristo nasceu, presente de Deus, seu Filho nos deu, veio em Belém, anjos nos céus cantaram amém.
La
E nós vemos há pouco as palavras do apóstolo Paulo, onde ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Antes do apóstolo Paulo escrever essas palavras para o seu amigo Timóteo, outra pessoa tinha falado algo semelhante. Vários anos antes, uma jovem adolescente disse assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Essas duas palavras, a palavra do apóstolo Paulo e a palavra de Maria, duas pessoas que tinham a mesma origem, ambos eram descendentes de Abraão. Mas também eram duas pessoas diferentes quando escreveram os seus textos. O apóstolo Paulo era um homem experimentado, que passou por uma transformação e uma conversão dramática, quando ele estava a caminho da cidade de Damasco para perseguir e prender e maltratar os discípulos de Cristo. Maria era uma jovenzinha que estava compromissada para casamento com José. Mas apesar das diferenças entre os dois, essencialmente eles tinham a mesma fé. A fé num Deus que salva pecadores. A fé num Deus salvador. A fé num Deus que é capaz de buscar o homem, não importa quem seja e aonde ele esteja, e transformar essa pessoa, perdoando os seus pecados. Por isso, os dois, Paulo e Maria, quando olham para Jesus Cristo, dizem: Ele é o meu Salvador. E essa mesa que nós temos aqui agora diante de nós, ela nos lembra essa essência da nossa fé quando olhamos para Jesus Cristo. Ela está aqui para nos dizer que todo ser humano precisa ser salvo e só há um Salvador capaz de salvar todo e qualquer ser humano. É Jesus. Se você crê em Jesus como seu Salvador pessoal, se você já publicou a sua fé, já confessou a sua fé, não apenas a Deus, mas ao mundo e à igreja de Deus, então essa também é a sua mesa, é a nossa mesa. Se você está em plena comunhão com Deus e com a sua casa, com a sua igreja, nós convidamos você também a celebrar a ceia do Senhor conosco, ainda que estejamos distanciados uns dos outros. Mas o Espírito de Deus nos une, nos aproxima
e em Jesus, o nosso Salvador, ministra a nós a eficácia desses elementos, porque a presença de Jesus é real na vida daquele que participa com fidelidade, com sinceridade e com fé genuína. Então é assim que nós o convidamos a participar da ceia do Senhor conosco. Nós vamos orar a Deus para isso. Pai, agora quando vamos participar da celebração que Jesus, o nosso Salvador, instituiu para celebrar conosco a sua comunhão, a sua presença. Eu peço a Deus que cada pessoa que vai participar experimente essa comunhão. Da mesma maneira que Maria, aquela jovenzinha que foi agraciada com o privilégio de ser a mãe natural do Salvador, e reconheceu isso e louvou a Deus por isso. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo, homem experimentado, foi dramaticamente convertido e transformado. Da mesma maneira nós estamos aqui, ó Deus, sabendo que a graça de transformação e de salvação suficiente para cada um de nós. Assim, ó Deus, que ao tomarmos esses elementos, o façamos nessa plena certeza de fé, e que a experiência de termos o Espírito Santo ministrando a nós a eficácia desse sacramento seja vivida por cada um de nós, e que também seja o nosso testemunho nesse mundo que nós vivemos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos distribuir esses elementos aqui entre nós. Se você está em casa e se preparou, separando um pedaço de pão e também o fruto da vide aí, seja um suco, seja um vinho, você também participa conosco. Nós vamos distribuir e depois todos vamos participar conjuntamente. Eu peço a Gisele, por favor, Gisele, se puder tocar uma música enquanto nós distribuímos os elementos. Quando nós tomamos esse pedaço de pão em nossas mãos, nós lembramos que o nosso Salvador, para identificar-se como Deus, além de homem verdadeiro que se fez ao se encarnar, ele escolheu a expressão eu sou,
Aquela mesma expressão e, de fato, o nome, que quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, Deus respondeu a Moisés: eu sou. Jesus também várias vezes usou o nome eu sou. E numa dessas vezes ele disse: eu sou o pão da vida. E quando ele estava ceando com os seus discípulos, ele quebrou um pedaço de pão, depois de ter dado graças ao Pai, e o repartiu com os discípulos, dizendo: este é o meu corpo partido em vosso favor, tomai e comei-o. Fazei isso em memória de mim. Depois o Senhor também tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei-o. Fazei isto em memória de mim. Portanto, ouvindo as palavras do nosso Salvador, comamos do pão e bebamos do cálice. Vamos nos colocar em pé, todos que estamos aqui, e depois da oração e da bênção, nós vamos encerrar com um hino numa estrebaria rude. Senhor, eu quero te agradecer, porque em Cristo Jesus há salvação, e salvação eterna. Em Cristo Jesus há esperança que transcende o tempo, que transcende, ó Deus, as circunstâncias. Em Jesus Cristo nós sabemos que aqueles que confiam em Jesus como seu Salvador estarão para sempre na presença e na casa de Deus. Por isso, ó Pai, recebe a nossa gratidão. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo e a nós, sou grato. Aquele que transformou minha vida, nós também, ó Deus, somos gratos. Porque nossas vidas têm sido transformadas dia a dia. E nossas vidas serão finalmente transformadas no novo céu e na nova terra. Ó Deus, que essa realidade nos acompanhe e nos ajude a viver os próximos dias que temos diante de nós. Que saibamos vivê-los, ó Deus, instruídos e firmes na fé que Jesus Cristo veio trazer, nos mostrar, nos conceder, para nos ajudar a viver e enfrentar os dias, para combater o bom combate, para correr a carreira necessária de ser corrida e para guardarmos os valores dessa fé. Abençoa cada um e abençoa toda a casa do Senhor, ó Deus, é o que nós pedimos em oração. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse e assim permaneça sobre cada um e sobre todos, para a glória de Deus e para sempre. Amém. Então louvemos ao Senhor.
Venham se sentar, por favor. Antes do poslúdio, Gisele, com a sua licença, quero lembrar que no próximo dia 31, às 19 horas, nós teremos o último culto do ano. É um culto presencial e também será transmitido pelo canal da igreja. Então você está convidado. Anote, por favor, aí na sua agenda, 19 horas, no último dia do ano, dia 31, o último culto do ano. E nós vamos iniciar o ano, como sempre temos feito, orando a Deus. Por isso, nós estamos propondo um texto bíblico e motivos para a oração para os primeiros 6 dias do ano. E no último dia teremos também um encontro presencial. Os outros 5 dias, não. Apenas cada um de nós tem essa orientação aqui para meditar nas Escrituras e orar. Mas no último dia, no dia 6, que é uma quarta-feira, aí sim, aqueles que puderem vir, às 19 horas nós nos encontraremos para adorar a Deus e encerrar esses primeiros 6 dias de oração. Assim iniciaremos o nosso ano. Se você foi eleito ou se você foi escolhido para ocupar funções de liderança na igreja, a posse será no primeiro culto do ano, no domingo, dia 3. Então, você, se puder estar presente, vai ser bom, mas certamente alguns não poderão estar. Mas, então, nós daremos posse a todos no primeiro culto vespertino do ano, dia 3 de janeiro. Tudo isso e muito mais está em nosso boletim digital. E nós esperamos que você dê atenção a ele, porque nele você encontra essas informações importantes. Não apenas para saber, mas para se envolver no trabalho que o Senhor tem confiado a cada um de nós a realizar. Nós desejamos a todos uma semana boa, debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus e Pai. Vamos ao poslúdio então, Gisele. Obrigado.